A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus Pai onipotente é, e nada negará. Deus de milagres e virtudes, no céu há de irmanar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Seu grande amor nos fala sem cessar, e toda ave, toda flor a ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou,
milagre foi de todos o maior. Preciosos ouvintes, vamos lembrar mais uma vez do mistério da divindade, coisa que, na verdade, tem causado confusão durante todas as eras, durante toda a história da Igreja. Mas o certo é que a Bíblia diz que aquele que nela crer não será confundido. Não será confundido. Isto se referindo a essa pedra de tropeço, a essa rocha de escândalo, que é o Senhor Jesus Cristo. E por que não afirmarmos categoricamente que é a sua palavra, a sua mensagem revelada? José estava confundido. José, esposo de Maria. Ele estava angustiado. Ele estava terrivelmente angustiado. Porque ele era um homem justo. Era um homem bem intencionado. E não queria infamar a sua esposa. Ele sabia o que significava aquilo. Ela seria apedrejada, de acordo com a lei de Moisés. Uma moça se casando com um homem, estando grávida com outro homem, ela seria apedrejada. Ela teria que morrer, mesmo quando era apanhada em adultério. Ela teria que ser apedrejada. Você liga isto com a igreja. Em Apocalipse está escrito que vai chover pedras, saraivas e pedras. Deus, mais uma vez, vai cumprir a sua lei sobre a igreja, porque a mulher aponta para a igreja. Para a igreja adúltera, ela será apedrejada. Haverá pragas e coisas tremendas sobre a igreja adúltera. Mas vamos ao caso aqui de José e Maria. Sendo justo, sendo um homem piedoso e temente a Deus, ele, cheio de dúvida, estava confundido com aquele acontecimento. Ela dizia para ele que não tinha estado com nenhum homem, e que fora um anjo que lhe dissera que ela ficaria grávida por obra e graça do Espírito Santo. Mas a coisa era difícil de ser aceita, de ser compreendida, de ser recebida de uma forma natural. Teria que haver uma revelação da parte de Deus para ele também. Agora, Deus não pediu satisfação para ele, para José, em primeiro lugar. Depois que Deus viu José angustiado, mas agindo como um justo, tentando deixar a Maria secretamente para não infamá-la, então Deus entrou em cena. Porque, sem dúvida, José disse: ó grande Jeová, eu venho através da linhagem de Davi. Eu sou um homem justo. Pelo menos eu espero que eu seja. Eu tenho lutado para ser um homem justo. Estou confiando que o que tu disseste seja a verdade. Agora, a minha amada, a minha pequena querida esposa aqui, que eu tenho, com a qual estou desposado pela palavra, eu ter que colocá-la para fora, e se eu não fizer isto, eu sou culpado por ter cometido adultério.
Você vê, ouvinte, que como um justo e como um homem que conhecia e temia a lei de Deus, ele seria considerado um adúltero se ele tomasse uma mulher naquela forma. Então ele expôs o caso diante de Deus, naturalmente. E se eu não colocá-la para fora, se eu não agir conforme a lei, então eu vou estar em adultério. Agora, ela vai ser mãe, e eu não a conheço como uma esposa. Eu nunca tive contato com ela, de marido para mulher. E ela está grávida. O que é isto, Senhor? E ela disse de uma maneira tão sincera que foi um anjo que lhe disse isto. O que são estas coisas, Senhor? Mas, ouvintes, vamos prestar atenção numa coisa muito profunda e importante aqui. José não era um profeta. Deus não podia falar com José cara a cara. Ele não podia fazê-lo. Ele deixou que José fosse dormir e enviou o anjo do Senhor para ele, para José, num sonho. E o anjo do Senhor chegou para ele em um sonho e tocou e disse: José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus amados, ali estava um sonho liquidando uma confusão. Agora vocês saibam de uma coisa: um sonho, os dons carismáticos e coisas assim, são maneiras secundárias de Deus falar aos seus filhos. A maneira primária de Deus falar é através de sua palavra. Você sabe que quando Deus fala através das Escrituras para uma pessoa, toda a confusão acaba. Acontece é que a pessoa lê as Escrituras, mas Deus nunca estava falando com ela. O eunuco estava lendo acerca de Jesus, profetizado ali em Isaías, mas ele não entendia. Isto quer dizer que Deus ainda não houvera falado com ele, mas Deus tomara a Filipe de um grande avivamento, tirou de uma grande multidão e o levou pelo poder vivificador a encontrar-se com aquele eunuco que estava preocupado com o que o profeta Isaías houvera escrito. Então Deus resolveu falar com o eunuco. Não importa quantas vezes ele tinha lido aquilo, mas até que Deus falou com ele. Ele não pôde ser revelado, não pôde saber de quem o profeta estava tratando. E eu creio que todos estão compreendendo isto. Nenhum sonho e nenhuma maneira secundária poderia por fim a qualquer confusão na sua mente, a menos que fosse Deus de fato te falando. E nem mesmo a pregação da palavra, nem mesmo as Escrituras põem fim a qualquer confusão mental religiosa. Simplesmente pelas pessoas lerem-na e discuti-la, estudá-la, e teologia daqui, e controvérsias, grandes teólogos, homens de renomes, se chocam. A controvérsia com a ala B, com a ala C, com a ala tal e a ala tal. Isso é controvertido. Bom, isso é controvertido, aquilo outro é controvertido. Mas quando Deus fala, toda a controvérsia acaba. Acaba a confusão. E Deus veio de uma maneira secundária a José. Deus viu que José era sincero em seu coração. E se você somente se submeter a Deus,
Deus vem e te fala. Ele acaba com a confusão na sua mente. Então o anjo veio da parte de Deus e disse: José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Oh, que privilégio ter uma mulher que está grávida do Espírito Santo, que está cheia de Cristo. Que privilégio para um marido saber que sua mulher está cheia do Espírito Santo. Aí onde está você? Aquilo está nela, José. Não é de algum homem. Essa gravidez dela não é de uma fornicação deste namoro moderno. O Espírito Santo que fez isto. Ela não sofreu nenhuma experiência sequer, nenhuma sensação com quem quer que seja, nem com o próprio Deus. Mas foi sem nenhuma sensação. E ela está te falando a verdade, José. Esta história, na verdade, é incomum. Esta coisa é inédita. Esta coisa é incomum. Isto que está acontecendo na tua casa, na tua vida, é incomum, José. Isto te deixou todo agitado, porém é do Espírito Santo. Quando os discípulos pensaram que era um fantasma que vinha andando sobre as águas, aquilo era Jesus. E o profeta desta era, chegando na Alemanha, ele conheceu um quadro que de longe parece nuvens negras e tempestades e coisas horríveis. Mas quando a pessoa chega perto daquele quadro, vê que não é nada daquilo. São anjos, e mais anjos que formam aquelas nuvens que são vistas até com medo, com temor de longe. Mas quando se aproxima, é outra coisa muito diferente. Isto é a revelação da palavra de Deus que está agora no teu receptor. Oh, quantas cartas, quantos testemunhos temos recebido aos milhares de pessoas que têm saído da confusão e recebido de Deus este programa como José recebeu a visita daquele anjo em um sonho. Sim, aquele mesmo Deus continua vivo nesse instante em que estou falando. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele conhece a você que é honesto e sincero em seu coração. E que tem sido agitado para lá e para cá, por causa da confusão religiosa, por causa das doutrinas que surgem, por causa dos falsos profetas, dos falsos ensinadores tradicionais e falsos doutrinadores modernos, recentes, para esclarecermos melhor. Sim, meus amados, aqui está. Se vocês são cristãos e se a coisa parece incomum para vocês, Deus enviar um profeta nesta era, então fiquem sabendo, aqui está a sua resposta. Vocês estão ouvindo sua mensagem. Vocês fiquem sabendo que isto é exatamente a palavra de Deus, não embora quanto confusa pareça, porque contradiz, porque está de uma forma totalmente diferente de todos os meios naturais de se conhecerem a Deus, que estão acostumados com Deus. A coisa era incomum para José. Aquilo era uma coisa inédita. O relatório de Maria para José era uma coisa sobrenatural, mas ela estava falando a verdade. A mensagem que nós entregamos, que Deus tem nos enviado um profeta nesta era, como Ele enviou João Batista para precursar a segunda vinda de Cristo, é uma coisa incomum, é uma coisa inédita, mas é a verdade. Se você é sincero, se você se põe abatido, agitado e perde noite de sono, Deus vem e te revela, Deus vem
e te fala e te esclarece e tira toda a confusão. Isto é certo. Ele disse a José: não temas receber a Maria, tua mulher. E ele diz para você agora: não temas receber a mensagem precursora. Ela traz o Espírito Santo. Ela traz o Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Não temas receber a mensagem que te prepara para o arrebatamento. Sim, recordem que Maria já era a esposa de José. Porque o anjo disse: não temas receber a Maria, tua mulher. Naquele tempo, como deve ser hoje com todo cristão, o casamento começava pela palavra que a moça dava para o moço e o moço dava para a moça. O casamento era feito baseado na palavra de um para o outro. E Deus havia reconhecido o casamento, a palavra de Maria para José e de José para Maria, a ponto do anjo vir e dizer: o teu casamento está reconhecido, não temas receber a Maria, tua mulher. Em outras palavras, o anjo disse isto. Mas como este casamento está reconhecido, sendo que ela está grávida, e eu não a conheço ainda como esposo, como minha esposa, e eu ainda não, definitivamente, eu não a conheço ainda como mulher? E como Deus reconhece que Maria é minha esposa? Só isto seria o bastante para José. Só isto seria o bastante para nós. Sabemos que Deus tem reconhecido a mensagem do dia para formar a igreja esposa do Cordeiro. Isso comprovado de uma maneira sobrenatural, vindo nuvens de anjos. Os cientistas fotografaram isto através de observatórios nos Estados Unidos da América do Norte. A luz sobrenatural fotografada, Deus autenticando, reconhecendo que esta mensagem é de fato a mensagem para o casamento, reconhece de fato o casamento da igreja noiva com o seu Filho amado Jesus Cristo. Mas que coisa, meus ouvintes! Um sonho pôs fim a um enigma. Um enigma que ninguém podia interpretá-lo para José. Um sonho pôs fim naquilo. Que vergonha quando temos todas as Escrituras mostrando o mistério da divindade, que é Deus em Cristo e Cristo em nós, Cristo na igreja. E ainda precisamos de intérpretes manufaturados. Ainda vamos precisar de ismos na mensagem. Ainda vamos precisar de intérpretes. Ora, sim, um sonho pôs fim no enigma para José, no enigma que o atormentava, que o fazia sofrer, que o fazia angustiar. E a pregação da palavra, vindicada pelo Espírito Santo, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, vindicada pelo próprio Deus, não pode pôr fim ao enigma, a esse mistério para você, mas nós damos graças ao Senhor, porque nesse instante há milhares que dizem graças ao Senhor, porque como Ele atentou para José, Ele atentou para mim também. Muitos dizem assim, como eu posso dizer com vocês, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos amou e nos revelou a sua palavra nesses dias de trevas e confusões religiosas. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas
rosas no caminho e os espinhos que elas têm pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em vida. Contemplo sonhando o universo que é teu, e a paz sinto em meu coração. O medo e a tristeza fugiram de mim, e eu sinto o amor do Senhor. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. O inverno mudou-se em verão para mim, o frio não mais sentirei, pois tenho em minha alma um calor singular, o sol brilha sempre para mim. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. A tristeza me prende, com teu amor alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações
e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ó pecador, só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem limites para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, o inimigo vive a cobiçar. Somente Cristo tem direito à tua alma, para que um dia no céu possas morar. Jesus está chamando, dizendo: vens como estás, eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Se tu choras, não te desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo: vem como estás, eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e
Então vamos lembrar mais uma vez que se você é honesto em seu coração, então Deus está obrigado a revelar a coisa para você. E se você somente se submeter a Deus, Deus tem muitas maneiras através das quais Ele pode se revelar a você. Vamos lembrar do caso de José, marido de Maria. Estava perturbado, todo agitado, inclusive tentando deixá-la secretamente para não infamá-la, porque a história que ela contava para ele era uma história incomum, uma coisa muito difícil de ser compreendida, de ser aceita por um homem. Apesar de ver nela pureza, sinceridade, ele tinha temor de viver em adultério, de cometer adultério, de casar-se com uma mulher violada. Então, o que aconteceu? Deus não o deixou daquela forma. Na sua sinceridade, na honestidade de seu coração, Deus veio a ele através de um sonho. Vamos sempre lembrar disto. Através de uma maneira secundária, que é o sonho. E terminou com o enigma. O enigma se acabou. Ninguém podia interpretar aquilo para José, somente o próprio Deus. E então José pôs fim ao assunto, se livrou de toda a confusão, acabou com toda a tensão que estava acabando com sua vida. Ele era um homem justo e estava sofrendo por causa daquilo. E quando ele foi revelado, ele resolveu a ser o escudo de Maria. Você sabe disto, não é? Que ele resolveu a ser o escudo. Quer dizer, um homem que aceita uma menina grávida, ele se torna o escudo dela. E não importa quanto podiam dizer por lá, o que podiam falar, o que podiam dizer, ele estava alegre em ser aquele escudo, porque agora ele sabia que aquilo que estava nela era do Espírito Santo. Não era o resultado de um ato de fornicação. Não era o resultado de um ato de prostituição mesmo. Mas era por obra e graça do Espírito Santo. A estas alturas, ele era um privilegiado em ser um escudo de Maria. Ele se tornou um homem feliz, bem-aventurado. Por quê? Ele tomou aquela mulher agora com toda segurança, certo de que aquilo que estava dentro dela era o próprio Deus. Ora, quando o homem é revelado por Deus, então ele resolve ser um escudo da mensagem. Não importa o quanto vão zombar dele, não importa o quanto vão criticar dele, não importa o preço que ele tem que pagar, ele faz questão e é feliz e tem como um privilégio se tornar um escudo da mensagem, porque lhe foi revelado que isto é o Espírito Santo, é Deus na palavra. E Jesus disse àquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele também diante de meu Pai que está no céu. Isto é certo? Então, quando um homem pode ser revelado que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não importa quantos credos tentem torcer isto de volta, você está contente em ser um escudo, você está alegre por ser um escudo da palavra. É estranho dizer isto, quando ela é que é nosso escudo. Mas isto olhado por um prisma social, por um prisma humano,
Você sabe que muitos não aceitam a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, esta mensagem que nós vos anunciamos, justamente por causa disto, porque eles não querem ser envergonhados, eles não querem ser ridicularizados nos seus meios religiosos, sociais, eles não querem o batismo em nome de Jesus Cristo. Não é porque eles não veem que isto é Bíblia. Eles veem que isto é a Bíblia. Eles não encontram definitivamente um outro batismo nas Escrituras e nem na história. Os estudantes não encontram até o Concílio de Nicéia, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitos deles têm dito, não, isto é verdade, a igreja batizava era em nome de Jesus Cristo. Mas isso não é da minha denominação hoje. Você viu? Porque então ele perderia tudo. Ele teria que sujeitar a vida de outra forma. Mas quando o homem é revelado, não importa o que lhe aconteça. Um certo rabino disse para o profeta desta era, vocês são os pagãos, se referindo a nós os gentios. O profeta respondeu para ele perguntando, por que, rabino, você nos chama de pagãos? Ele disse, é porque vocês dividem Deus em 3 partes, em 3 pessoas. Bom, você sabe que o judeu tem uma fé correta, ele não crê em 3 pessoas, o Deus de Abraão, ele não crê. Ele crê que o Messias virá, mas não como um Deus à parte. Ele crê que é Deus vindo ao encontro de Israel. Prepara-te, Israel, para encontrar-se com o teu Deus. Quer dizer, o Deus de Israel veio e eles foram cegados para não verem. Eles ainda não foram revelados que Jesus Cristo é o prometido, é o Messias. Mas eles nunca creem, porque eles têm uma fé correta. Você vê parte isso lá de Abraão, que Abraão viu 2 anjos e Eloí. E ele disse, meu Senhor. Ló, sendo um tipo desse crente misturado com política e tudo, lá de Sodoma, ele disse, meus senhores, para os 2 anjos. Mas Abraão viu 3 e falou, meu Senhor. Compreende? Então esta é a fé judaica. Eles não creem em 3 pessoas. Então o profeta disse para ele, não, rabino, eu não reparto Deus em 3 partes. Agora me responda uma coisa. Quando o Messias vier, o que ele será aqui na terra? Em outras palavras, ele será a 2ª pessoa de Deus? Ele será a 3ª pessoa? O rabino disse, ele será Deus, Deus mesmo. Então o profeta foi adiante e disse para aquele rabino, me mostre na história, nas Escrituras, onde Jesus Cristo falhou em ser este Messias que vocês esperam. Então o rabino começou a chorar. Começou a chorar e disse para ele, se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. Você viu a coisa? Ele sabia perfeitamente que Jesus não falhou em ser o Messias. E Deus aqui na terra, o Emanuel. Mas logo ele ficou preso nisto. Se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. E há muitos que dizem, se eu pregar para a minha igreja, que ela tem que ser batizada em nome de Jesus Cristo, ela me põe para fora, eu vou mendigar o pão. Em outras palavras. Mas o profeta disse para o rabino, eu preferiria estar à margem do rio comendo bolacha com água do que ter meu nome num livro de ouro aqui na terra. Ouvintes, todos sabem que isto é verdade, mas quando vem por revelação do Espírito Santo, então a pessoa resolve ser um escudo. E declara-se logo, aconteça o que acontecer. Sim. Deixe as pessoas dizer o que quiserem dizer. Essa foi a posição de José em relação a Maria, ao lhe dar o braço, depois que o anjo lhe veio num sonho.
dizendo que não era para ele temer recebê-la, porquanto o que estava nela era do Espírito Santo. Então deixa quem quiser dizer o que for e criticar, inventar, e não tendo argumento bíblico, ficam inventando coisas e notícias, etc. Mas por falta de argumento bíblico, escriturístico, dizem que nós somos os idólatras e coisas assim, hereges e tudo mais. Mas deixem dizer o que quiserem dizer. Ele estava nessa posição, José estava nesta posição. Ele tomou esta atitude, porquanto lhe fora revelado pelo próprio Deus que aquilo que estava em Maria não era um ato de fornicação. Oxalá que todos fossem revelados acerca do ato de fornicação da grande prostituta de Apocalipse 17. E assim eles não tomariam do seu cálice de fornicação. Isto quer dizer, de suas doutrinas, doutrina mãe de 3 pessoas, de batismo nos títulos, e das pessoas livres, vivendo e se vestindo e se portando como bem entendem, contrário às Escrituras, contrário ao que Paulo, os apóstolos ensinam, as mulheres, etc. Vocês estão tomando do cálice da fornicação da grande prostituta de Apocalipse 17, fazendo desta forma. José tinha um temor sincero, era de participar, de acobertar, de se tornar um escudo de um ato de fornicação. É o que ele não podia ser. Ele estaria em pecado, mas Deus não lhe deixou enganado. Você está escutando? Se você tem temor de participar do cálice de fornicação da grande meretriz de Apocalipse 17, então você sai logo de suas doutrinas, sai dela, povo meu. Você diz, bom, eu já saí há muito tempo, carregando a doutrina mãe dela, 3 pessoas distintas, é a doutrina mãe, isso é um selo na testa. Daqui uns tempos não pode comprar nem vender, através daquela grande união de igrejas, quem não crê nessa doutrina de 3 pessoas distintas. Isso está na testa. Mas graças a Deus, que nós ouvimos o clamor do anjo, sai dela, não tome do seu cálice de fornicação doutrinária. Essas doutrinas são fornicárias, foram fornicadas no concílio de Nicéia, com a falsa conversão de Constantino, com os falsos cristãos, formando um coito religioso, compreende? Formando um coito religioso com os pagãos, herdando tradições pagãs e sustentando isso até hoje. E por causa disto eles mataram milhões e milhões de cristãos, porque não concordaram com isso. Sim, você está compreendendo, mas se Deus te revelar, isso vai além de compreender. O rabino compreendia que Jesus é o Messias, mas ele disse, se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. Vamos, coragem, Deus tem te mostrado. Agora, se ele vem e te revela isto ao coração, quando o jogo desce no coração do homem, ele acaba com tudo que tem por causa do jogo. Ele acaba com seu pulmão, ele acaba com sua vida, ele contrai um câncer fumando. Aquilo dominou seu coração. Antes de um homem morrer, dominado por vícios e pecado, primeiramente seu coração foi entregue àquilo. Primeiramente ele morreu no coração, para depois então enfrentar a morte na realidade. Mas por outro lado, minha irmã, meu irmão, também acontece isso quando Deus desce no coração do homem e da mulher. O que tem que acontecer antes de qualquer pessoa dizer que é uma cristã? Antes de qualquer pessoa dizer que é um cristão, ela deveria ser revelada o que é cristianismo, o que é batismo do Espírito Santo. Então ele começaria a ter a revelação do mistério da piedade, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja, Cristo em você. O enigma acaba quando o anjo vem e te prega estas coisas.
e você está ouvindo a mensagem de um anjo. Um anjo quer dizer um mensageiro. Então você deixará que digam o que queiram dizer. Você tem um grande escudo lá em cima para derrubar todas as setas flamejantes que queiram te destruir. Você também tem o escudo da fé para se defender dos dardos inflamados do maligno, que muita gente pensa que é bactéria apenas, enfermidades, etc., e que é vício, um crime pesado, coisa assim. Não, não, não. Esses dardos inflamados do maligno são doutrinas. Doutrinas. Antes do diabo introduzir doutrinas erradas na igreja, ele não pôde de maneira alguma fornicar com ela. Ele não pôde de maneira alguma matar cristãos verdadeiros. Antes da serpente se introduzir em Eva, ele não pôde matar uma pessoa sequer. Antes dele entrar na igreja, digo isto, 68 milhões de cristãos não teria seu sangue jorrando pelas ruas da chamada Santa Inquisição. Isso porque o diabo entrou na igreja e fez dela um poder político, religioso e com força para matar, para derramar sangue de todos quantos não estivessem de acordo com ela. Igreja assassina, Deus tem você em mira. O teu grande dia virá. Você está sentada sobre muitas águas, vestida de escarlata. E os reis da terra têm ido após a ti, porque você está rica, você está abastada. Mas assim diz o Senhor, o teu fim virá em tempo próprio, programado e traçado pelo próprio Deus que te destruirá. Há um instrumento nas mãos de Deus que te explodirá, ó igreja assassina, mãe de toda fornicação, mãe de todo pecado que gera na terra. Toda feitiçaria, tu és a culpada, tu pagarás. E o anjo de Deus está gritando, sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados, para que não incorras também em suas pragas, em seu juízo, em sua condenação. Sai dela, povo meu, sai de suas doutrinas, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ó meus ouvintes, Deus vos abençoe através da palavra, que é a espada de dois gumes que penetra até as juntas e medulas, para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. E se o teu coração é sincero, meu ouvinte, ele tem penetrado nesta hora, e você então vai ser um escudo da mensagem. Escarnecido, não importa, mas José agora sabia de onde e de quem era o menino. Deus te abençoe, Deus te fortaleça na fé para enfrentar a jornada da fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu escudo és tu, ó Cristo, meu amparo e minha luz. Em temores não vacilo, se me guardas, ó Jesus. Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha secular. Quer aflito, quer prostrado, quer exposto à tentação, eu de nada
tenho falta, tendo a tua proteção. Nas tristezas e perigos, és fiel aos teus, Senhor. Nunca tarda, nunca falham teu poder e teu amor. Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha segura. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá
dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salva